Vamos abrir as Bíblias em Gálatas. Gálatas 5:22, Novo Testamento, e é já do meio para a frente do Novo Testamento. Gálatas, capítulo 5. E a base é o versículo 22, que eu vou ler. Gálatas 5:22. O tema da nossa mensagem, nós estamos agora numa pequena série de mensagens sobre o Espírito Santo, que vem na sequência do estudo que estamos a fazer no Evangelho de João, e em que nós lembramos o Pentecostes, que ocorreu 50 dias depois da ressurreição de Jesus, e desse evento maravilhoso e único que foi a vinda do Espírito Santo. E nós temos estado a ver a obra do Espírito Santo na era do Novo Testamento. Porque, se recordam, o Espírito Santo aparece logo no início da Bíblia, em Gênesis. Diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Portanto, o Espírito Santo não passou a existir depois da ressurreição de Jesus. Mas esta obra única que ele veio fazer, porque foi enviado de uma maneira única do céu à terra. Estamos a ver então a obra do Espírito Santo no Novo Testamento e, mais propriamente, o fruto do Espírito. E aqui Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E hoje vamos ver, já vimos o amor, hoje vamos ver o gozo e a paz. O Senhor Jesus, naquela última noite que teve com os seus discípulos, ele deixou ali, de uma maneira muito clara, essa promessa sobre a vinda do Espírito Santo. E mostrou que é a vinda do Espírito, que é uma pessoa divina, que provavelmente é aquela que menos se fala na igreja, mas não deveria ser assim. E Jesus disse que o Espírito Santo viria em resultado da obra redentora que ele veio fazer quando encarnou. Ele ia ter uma obra essencial, o Espírito Santo, na igreja, uma obra única. Em João 14, versículos 16 e 17, Jesus disse assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. E aqui, ao falar outro Consolador, Jesus estava a referir-se a Ele mesmo, que também foi uma consolação para os apóstolos, e disse: vai mandar outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Eu só fiquei aqui 33 anos, estaria Jesus a pensar, mas virá outro e vai ficar para sempre. Quem é? O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo habita nos crentes, em nós. Por isso, pela graça de Deus, pelo seu favor, Ele fez-nos seus filhos quando nós cremos em Jesus. E quando nós cremos em Jesus, Ele fez-nos filhos dele e fez mais. É o que diz Gálatas 4:6. Diz: porque sois filhos, olha, Deus enviou ao nosso coração o Espírito, seu Filho.
Quando alguém se torna então filho de Deus pela fé em Jesus, recebe logo o Espírito Santo. Deus deu-nos o Espírito Santo. E depois, na partida de Jesus, no dia da Ascensão, antes dele partir, voltou a falar no Espírito Santo. Em Atos 1:8, prometeu: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Portanto, o Espírito Santo veio e quando ele entra na vida dos crentes, nós recebemos esse poder. Entre muitas outras coisas que nós já vimos, que faz o Espírito Santo, o poder dele, o que é que faz? Transforma a vida de pecadores que creem em Jesus e faz com que se manifeste na vida desses crentes, em lugar das obras da carne, que são as obras que existem por natureza nas pessoas que vivem neste mundo, até à altura em que são feitas filhas de Deus. E em lugar das obras da carne, o Espírito, o que é que faz? Produz nesse crente o quê? O fruto do Espírito. Portanto, recebereis o poder do Espírito Santo, disse Jesus, para muitas coisas na igreja e o fruto do Espírito. Vamos ler aqui Gálatas 5, no versículo 16, que diz, e mostra aqui essa diferença que existe entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Diz: digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. E agora ele vai fazer aqui uma referência às obras da carne. E vejam o que é que diz aí. As obras da nossa carnalidade são manifestas, são visíveis, podem ser vistas. Adultério, fornicação, impureza, lascívia, quer dizer, isto são coisas que Deus abomina. E o Espírito Santo produz em nós, retira isto de nós para produzir o fruto do Espírito. Mais, idolatria. Então, quando nós vemos pessoas entregues à idolatria, é uma obra da carne oposta ao Espírito. Está aqui. Quando as pessoas podem pensar, olha que religiosa que é a pessoa. Que religiosa, até vai a pé para Fátima. É muito religiosa, muito crente. Não é? Até vai a pé. E carrega às costas uma imagem nesse percurso. E em casa tem imagens em todo o lado. E faz orações e põe velas e os templos onde essas pessoas vão estão cheias. E, olha, é uma obra da carne, é contrário ao Espírito. Idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Aqui só estão umas poucas, hein? Semelhante a isto, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas, agora vejam o contrário, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Ora, então o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é tudo o que nós precisamos. Ou não é? Não precisamos de amor, alegria, paz,
bondade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Então Deus diz, isto é o que todas as pessoas precisam, destas características. Não são as outras, as obras da carne, não. O fruto do Espírito é aquilo que nós precisamos para ter uma vida maravilhosa, não é? Uma vida agradável. O fruto do Espírito são qualidades morais. A origem destas qualidades, deste fruto, é uma origem divina, é de Deus. Fruto do Espírito são características do próprio Deus. Deus é isto, Deus é amor, alegria, paz. Tudo o que está aqui, Deus é isto mesmo. A sua natureza. E que Ele quer, Deus diz, eu quero que tu sejas como eu sou. E o Espírito Santo implanta no coração do crente, na vida do crente, esta natureza divina, de amor, alegria, paz, etc., como nós temos aqui. Fruto do Espírito são virtudes dadas à nossa nova natureza cristã que foi regenerada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo entrou em nós, transformou-nos, tira as obras da carne e diz, faz de nós uma nova pessoa, o fruto do Espírito. E este fruto não é dividido, como acontece com os dons do Espírito. Também há os dons espirituais. E diz, porque o Espírito a um dá este dom, àquele dá outro dom, nem todos têm os mesmos dons, mas o fruto do Espírito não. É um só, com 9 qualidades. O Espírito implanta em nós este fruto com todas estas qualidades. Por isso vamos aprender um pouco mais sobre o fruto do Espírito, lembrando este mandamento que está no versículo 16. Andai em Espírito, vivei no Espírito. E se assim acontecer, o que é que diz o resto do versículo? Se andarmos no Espírito, não cumpriremos o quê? As obras da carne. Quer dizer, quando existe carnalidade na nossa vida, não estamos a andar no Espírito. Andai no Espírito, e assim não cumprireis as obras da carne. Então nós já vimos o amor, ágape, é a palavra grega que está lá. Agora vamos ver gozo. É a segunda qualidade do fruto do Espírito, gozo. É a palavra grega tchara. E em João capítulo 15, versículo 11, Jesus falou sobre isto. Ele diz assim, João 15, 11. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Estão a ver? E no capítulo 17, Jesus disse isto na última noite. Capítulo 17, versículo 13, também de João. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, quando ainda estava no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Alegria ou gozo é esta qualidade do fruto do Espírito. Por isso, tal como Jesus diz aqui, isto é importante. Deus é cheio de alegria. Olha, no céu não vai haver tristeza nenhuma. Deus é um Deus cheio de alegria. Deus é uma pessoa muito alegre. Deus é feliz, super feliz, muito alegre. Deus não aprecia o desânimo, a melancolia e a tristeza. Deus, veja, é uma qualidade do fruto do Espírito. Gozo, alegria. Deus gosta de corações animados. Deus enviou o seu Espírito Santo não para nos entristecer, a não ser entristecer-nos se pecarmos, mas para encher os nossos corações de alegria, especialmente a alegria da salvação. Quando nós pensamos, a salvação, vou viver eternamente com Deus, Deus perdoou-me, Deus deu-me graciosamente a salvação. Isto é uma alegria imensa. Jesus fala da alegria que há no céu,
vamos ver apenas um ou outro versículo. Em Lucas 15:7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Ai, que coisa maravilhosa deve ser. Mais um pecador que se arrependeu. Alegria no céu. Deve ser toda a gente, os anjos, tudo leva. Mais um. Não é o que diz Jesus? Há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Há uma celebração. Como alguém faz anos, a gente cantamos ali parabéns a você e sopramos as velas e batemos palmas e não sei o quê. Né? A pessoa fez anos. No céu há mal. Imagino milhões e milhões de anjos e dos salvos que já lá estão. Alegria por um. Vejam. Podia dizer, olha, por muitos, né? Por um. Vejam o valor que uma pessoa tem para Deus. Por um pecador que se arrepende. É por isso que os profetas, os apóstolos, Jesus, sempre nos dizem, ordenam que nos regozijemos e que sejamos alegres. E Deus é que é a fonte deste gozo, desta alegria. Vou ler apenas alguns dos profetas. Lemos, por exemplo, Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Então o mundo devia alegrar-se, porque o Salvador veio ao mundo. Também Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a vossa força. Os apóstolos, o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses 4:4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Jesus, em Lucas 10:10, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. E nós já tivemos a ver isso, quando estudámos o livro de Apocalipse. Alegrem-se, o teu nome está no céu. Que maravilha. A gente sabe, o meu nome está lá. Que coisa maravilhosa. Que bênção maravilhosa. A palavra grega no Novo Testamento para gozo é uma alegria de origem espiritual. E porquê é que dizemos isto? É a alegria cristã de que Paulo, por exemplo, fala sobre aquilo que aconteceu aos crentes tessalonicenses. Ora, veja o que é que ele diz. Diz assim, na primeira, capítulo 1, versículo 6. O que é que eles fizeram? Recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo. Ou seja, temos estado a estudar na Escola Dominical com o irmão Daniel e o irmão Agostinho, o livro de Atos dos Apóstolos e as dificuldades de Paulo e de Barnabé e de Silas e Timóteo a fugirem, pregando aqui, depois tendo que fugir para outros lados, e os crentes eram perseguidos, e diz, eles receberam a palavra lá em Tessalónica, né? Receberam com muita tribulação, mas no Espírito Santo com uma alegria imensa. Portanto, a verdadeira alegria, esta que o Espírito Santo dá, não é uma emoção, não depende das circunstâncias que nos rodeiam, porque se dependesse das circunstâncias, Jesus não teria dito aquelas palavras horas antes de ser preso e depois ia ser julgado e maltratado e morto. E ele disse ali pouco tempo antes, em João 15:11, tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós. Olha, Jesus estava mesmo naquele momento crítico com gozo, porque ele era cheio do Espírito, claro. Então a alegria que o Espírito Santo dá não se compara à felicidade e ao prazer. Porque a felicidade vem às nossas vidas e muitas vezes é enganosa, porque só temos felicidade quando as coisas correm bem. Depois quando correm mal, choramos. Os prazeres a mesma coisa. São momentâneos. Duram só aquele instante. Depois passam. Mas a alegria, o gozo do Espírito Santo não depende
das circunstâncias, daquilo que está à nossa volta. A alegria do Espírito Santo é permanente, é firme, porque é do Espírito que habita em nós e não tem a ver com as circunstâncias adversas da vida. E esta alegria, este gozo espiritual, inspira-nos, dá-nos coragem, dá-nos esperança, dá-nos confiança e satisfação. O apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Também muitos ficam alegres com a comida e com a bebida. Não é? Diz, o reino de Deus não é isso. Olha o que é. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Há uma ilustração que eu ouvi, ou li já há muito tempo, e sempre gostei muito desta ilustração sobre a alegria. E esta ilustração diz que quando um rei, né, podemos pensar no rei, se calhar pensar na Rainha Isabel de Inglaterra é mais fácil. Quando a rainha se desloca, está num palácio, depois vai para o outro, quando ela chega ao palácio, é hasteada uma bandeira e as pessoas, ao verem a bandeira lá no alto, sabem o quê? Olha, a rainha está aí. Não é? É sinal, a bandeira estando lá hasteada, a rainha está aí. Já perceberam? A alegria no cristão significa o quê? O rei está aqui. Não é? É assim. Eu acho que é uma boa ilustração. Não é? O crente, mesmo nas dificuldades, mantém a alegria. Como é que é possível? É a alegria do Espírito, não tem a ver com as circunstâncias. Não é? Então, o gozo que é fruto do Espírito é essa alegria gerada pelo Espírito Santo que vive nos crentes e que permanece mesmo até nas injustiças no mundo. Lembra-se o que é que Paulo e Silas faziam lá no tronco, em Filipos, à meia-noite? Cantavam hinos. Né? E tinham sido chicoteados antes. É a alegria do Espírito. Só podia ser por isso. Porque pelas dores nas costas não seria que eles estavam a cantar. O mundo de hoje não tem alegria. O mundo hoje, nós sabemos isso, está cheio de sombras, desilusões, medo. E o mundo não consegue encontrar a fonte da alegria. Porque a fonte da alegria é Deus. Que nos dá gratuitamente dessa alegria, desse gozo através do Espírito Santo que vive em nós. Somente o Espírito Santo pode produzir em nós esta qualidade deste fruto, a alegria, o gozo. E, em segundo lugar e último, qual é a qualidade seguinte? Paz. Paz é a palavra grega eirene e a palavra hebraica todos sabem. Shalom, exatamente, shalom. Agora vejam, há pouco já lemos, aqui em João capítulo 14, versículo 27, é a última noite de Jesus. Veja o que ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Assim que ele despediu-se, disse que o meu gozo permaneça em vós. E agora há paz. Não vos a dou como o mundo a dá. Há uma paz que o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E no capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Ou seja, olhamos para Jesus para termos paz. No mundo tereis aflições, sem dúvida. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Promessa de Jesus. Paz, esta qualidade do fruto do Espírito, traz em si a ideia união. Quando há união entre as pessoas, sinal de paz, unidade, satisfação, segurança, tranquilidade, tudo isso nos dá paz. E em Isaías 26:3 nós lemos Deus a prometer: tu conservarás em paz aquele
cuja mente está firme em ti, porque Ele confia em ti. Quando confiamos em Deus, paz que Ele dá aos nossos corações. Nós olhamos o mundo e as pessoas à nossa volta e vemos tanta falta de paz. Tanta falta de paz. E vemos como é tão fácil as pessoas desentenderem-se umas com as outras. E ser ali um conflito. Onde é que vamos encontrar a paz? Como alcançar a paz? Só Deus é a fonte da verdadeira paz. E sem a intervenção de Deus, não é possível esta paz duradoura aos nossos corações. É um bem preciosíssimo a paz. Quando é que se perdeu a paz? Quando é que se perdeu a paz? Que teve um impacto no mundo inteiro. Foi na queda de Adão, o primeiro homem. Aquela desobediência lá no Jardim do Éden trouxe o pecado ao mundo. E o pecado, que é a transgressão às leis e à pessoa de Deus, destruiu essa paz que havia. Nós vemos logo, já dissemos aqui muitas vezes que à tardinha Deus passeava com Adão e Eva lá no jardim. E logo que pecaram, já não foi possível. O Deus Santo não podia já estar ali com o homem pecador. E a paz quebrou-se ali. Paz com Deus. O homem ficou longe, ficou separado de Deus. Outro impacto, a paz com o seu semelhante. Esta ausência de paz levou logo que os primeiros filhos, Caim e Abel, um deles assassinou o outro. E isso depois passou a toda a humanidade. E destruiu a paz do homem consigo mesmo, com a sua consciência. É por isso que a paz esta qualidade do fruto do Espírito, repara estes danos espirituais causados pelo pecado que entrou no mundo. É por isso que nós lemos, vejam, em Romanos 5:1, vejam. Tendo sido, pois, justificados pela fé em Jesus, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Foi pela cruz de Cristo que Deus restaurou a paz com Ele. Aqui vimos, agora vejam Colossenses 1:20. E que, havendo por Ele, ou por Jesus, feito a paz, então Deus mandou o seu Filho ao mundo para nos salvar e para restaurar a paz com Deus. Vejam, por Ele feita a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Portanto, só o Espírito de Deus, nas nossas vidas, nos dá esta paz tão essencial. A paz, às vezes, podemos pensar que é quando não há conflito, há paz, então essa é a verdadeira paz. Mas a paz que é esta qualidade do fruto do Espírito, não é isso. É algo que vem do próprio Deus, vem da parte de Deus. Quando nós cremos em Jesus, quando uma pessoa se arrepende, crê em Jesus e se torna um filho de Deus, então o Espírito de Deus produz nele a paz, esta qualidade do fruto. Ficamos reconciliados com Deus. Portanto, essa paz vem às nossas vidas através do Espírito Santo de Deus, que nos transforma à imagem de Jesus. E esta paz não é muito mais do que paz com Deus, estende-se ao mundo, porque quando nós estamos em paz, também essa paz se reflete nos nossos relacionamentos. Existindo paz em nós, nós podemos ter paz também com aquele que está à nossa volta, com os outros. É por isso que Romanos 14:19 diz: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz
e para a edificação uns para com os outros. A paz nos nossos corações vai estender-se aos outros para seguirmos as coisas que levam à paz. E depois vem a tranquilidade, vem a unidade, vem o amor. É uma bênção maravilhosa. Recordemos as primeiras palavras, vejam, quem se recorda das primeiras palavras de saudação quando Jesus ressuscitou? Ele chegou ao pé dos seus apóstolos e disse: paz seja convosco. A saudação em quase todas as cartas do Novo Testamento, como elas começam, graça e paz. Então vejam aqui a diferença, e o que eu queria chamar aqui, há pouco lemos, mas eu vou ler aqui 2 versículos para verem a diferença entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Em Gálatas 5:20 diz assim, que as obras da carne são idolatria, feitiçaria, inimizades, termos inimizados com as pessoas, é uma obra da carne, contendas, ciúmes, quem tem ciúmes não vive em paz, iras, pelejas, dissensões. E isso são coisas da carnalidade, das trevas. E depois diz, mas o fruto do Espírito não, é amor, alegria, paz. Precisamos do fruto do Espírito, sem dúvida nenhuma. Após a nossa salvação, quando nós cremos em Jesus, então recebemos logo e temos logo amor, esta alegria e paz nos nossos corações. Paulo chama isso em Filipenses 4:7, paz que excede todo o entendimento. Em conclusão, vamos ler aqueles versículos iniciais de João 14:27, que são palavras valiosas de Jesus, em que ele disse assim, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E 16:33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por isso, irmãos, em conclusão, naquele dia de Pentecostes, há 2000 anos, cumpriu-se a promessa de Deus, a promessa de Jesus, a promessa do Pai, e o Espírito Santo foi enviado do céu à terra para habitar na igreja do Senhor Jesus neste mundo. E grande e única e maravilhosa é a obra do Espírito Santo. Ao habitar nos crentes, transforma-nos e leva que haja em nós, não as obras da carne, mas o fruto do Espírito. Apesar das circunstâncias, esse fruto do Espírito dá-nos a alegria e dá-nos a paz, que permanecem, porque é um fruto divino. Amém.